Nesse vídeo eu vou te mostrar cartas que vão mudar o jogo de Pokémon TCG Pocket pra sempre quando elas chegarem. Então bora lá, vamos pro vídeo. Você quer concorrer a uma miniatura como essa que tá passando na sua tela e ainda participar de um grupo especial no WhatsApp, um grupo no Discord e poder participar dos torneios de comunidade aqui do canal? Torne-se membro, é mais baratinho do que uma coquinha gelada e você ainda pode concorrer a uma miniatura e ganhar vários outros benefícios. Vamos lá, galera, e o motivo de eu fazer esse vídeo é porque eu assisti um vídeo muito bom do Renan Sparrow, onde ele conta que o seu deck é ruim porque a Dena, a empresa que faz o jogo, quer que o seu deck seja ruim por conta de como ela faz os Pokémon quando ela tá criando as coleções. Basicamente, ele falou sobre a falta de poder dos estágio 1 que ainda vão virar estágio 2. Então, tipo, Charmeleon, o Wartortle, Ivysaur, todos os Pokémons que ainda não chegaram ali no seu estágio final, o estágio 2. E ele comenta a respeito dessa falta de poder em algumas coisas aí dentro do jogo. Então, eu quero trazer esse vídeo que de certa forma é um vídeo resposta, mas que vai falar sobre tipos de carta que já existem no Pokémon TCG físico que, ao serem adaptados para o Pokémon TCG Pocket, vão ficar muito forte mesmo. Show de bola? Vamos lá. Eu vou começar então colocando as cartas na tela para você. A gente vai uma a uma, tá bom? E o primeiro é o Fossil Researcher, né? O pesquisador de fósseis. E aí, gente, vamos sempre lembrar que o potencial máximo do efeito, ele tem que ser adaptado para o Pocket, também tem que ser adaptado números, toda essa parte de ponto ou compra tem que ser sempre adaptada quando chega pro Pocket para não ficar desbalanceada. Eu vou falar uma vez só aqui no vídeo, depois vocês tentem sempre lembrar desse ponto, tá bom? E aí, o Fossil Researcher, que é essa carta que tá aqui do lado, foi uma carta que o jogo viu há um tempo atrás, é bastante antiga, mas eu lembrava dela, e ela tinha aqui a habilidade de buscar para você do seu deck duas cartas aí que fossem fóssil da Amaura ou o Tyrant. Então você poderia buscar as evoluções e por aí vai, né? Então existe uma oportunidade de você fazer pro Pokémon TCG Pocket alguma carta que busque ou o fóssil ou a evolução do fóssil sempre. E aí pode ser tipo pra Amaura ou pro Tyrant, como tá aqui. Então, pesquisador fóssil, e aí é o cara que manja de canto, e aí ele pode buscar o Aerodactyl, pode buscar o Omanite e o Kabuto, ou ele pode buscar qualquer carta que tenha fóssil no nome, né? Então, o Fossil Researcher, o pesquisador de fósseis, pode ser utilizado no Pokémon Pocket como uma ferramenta para aumentar as compras das suas cartas de fósseis. Eu acho que inclusive ele seria melhor se ele fosse adaptado comprando qualquer fóssil genérico e um só. Eu acho que comprar dois talvez fosse muito forte. E aí, se você colocasse dois apoiadores desse dentro do seu baralho, basicamente seria como se você tivesse 4 cópias do seu fóssil e não 2, o que aumenta muito a chance de você comprar isso dentro do seu deck, porque aí a probabilidade matemática aumenta bastante. Então, alguma carta como o pesquisador de fóssil poderia melhorar muito os Pokémon de fóssil. Só que eu fico me perguntando se eles precisam melhorar tanto, já que o Rampardos tá bem forte no momento. É o segundo deck mais popular do jogo no momento, sendo um fóssil. Será que só faltava força no Kabutops, no Aerodactyl, nesses outros Pokémon? Porque eles nunca conseguiram o destaque que o Rampardos tá tendo, né? Mas show de bola. A próxima carta, essa aqui vai resolver o problema principal que o Renan ressaltou, e é o Doce Raro. Aí o textinho dela: escolha um dos seus Pokémon básico em jogo. Se você tiver uma carta de estágio 2 na sua mão que evolua daquele Pokémon, coloque-a sobre o Pokémon básico. E para evoluir pulando o estágio 1. Você não pode usar esta carta durante o seu primeiro turno ou em um Pokémon básico que você tenha colocado em jogo neste turno. Então, basicamente, o Doce Raro, ele permite, desde que você tenha o Charizard, você pode usar o Doce Raro para evoluir do Charmander direto pro Charizard. E aí, veja que isso aqui não é uma forma de corrigir o design do meio. Não é um Charmeleon mais forte, mas é para você jogar sem o Charmeleon. E aí, essa é uma carta que poderia jogar em qualquer deck de estágio 2 e melhoraria muito esses Pokémon, porque basicamente você, mais uma vez, teria 4 cópias do seu Pokémon de estágio 2. E você até, tecnicamente, evolui um estágio mais rápido. Então, não pode ser no primeiro turno, nem na primeira vez que você baixa, mas baixei o Charmander, passo 1, passo 2, eu já evoluo direto
pro Charizard, ok, você ainda não tem as energias, mas para pokémons que ataquem mais rápido, né, e não precisem dessas energias, de 4 energias e tal, ou só vai atacar com 2, sei lá, pro Empoleon, isso aqui seria bem forte, por exemplo, Empoleon, Torterra, Infernape. Então esses pokémons que vão bater ali com 3, 2, Torterra não, ele ataca com 4, né, mas beleza, para esses pokémons aí de estágio 2 mais rápidos até do que o Charizard faria bastante diferença. O Charizard, ele quer sim a consistência em ser comprado, né? Mas ele quer um pouco mais de energização mesmo, né? Bom, Doce Raro mudaria muito o jogo. Eu fico até perguntando se essa carta não é forte demais pro Pocket e eu não sei exatamente como ela poderia ser adaptada para ela ser um pouco menos poderosa, porque talvez se ela só vier assim, ela vai ser muito forte. Mas claro, eles podem fazer outros Pokémon que tipo assim, ó, pô, esse Pokémon muito provavelmente vai usar Doce Raro, então você faz ele ter um delay de energias. Não, esse cara aqui, a gente não quer que ele tenha um delay de energia, mas a gente também não quer que ele fique muito dependente do Doce Raro. Então faz ele ser Magneton, né? Você faz a evolução do meio ser muito forte, né? Então o Doce Raro pode entrar aí no jogo pra resolver diversos Pokémon, pra mudar muito como se joga Pokémon TCG Pocket hoje. A próxima carta é a Double Colorless Energy. Tava falando sobre energização, então a gente vai falar sobre energias especiais. E essa aqui, tirando a arco-íris, né, tende a ser a energia mais clássica das energias especiais dentro do Pokémon TCG, ou pelo menos é na minha visão, né? E essa aqui, basicamente, família, é o que o nome diz, é uma energia dupla incolor. Ela vai ser ligada no seu Pokémon e o seu Pokémon vai contar como se ele tivesse 2 energias incolor. Então, se o seu Pokémon ataca com 3 energias de água, isso aqui não faz nada por ele, mas se ele ataca com uma energia de água e 2 normais, 2 incolor, isso aqui ajudaria muito ele. Então, essa carta resolveria inúmeros problemas dentro de energização, quando o tópico é energização, tá? Porém, isso aqui é uma carta que tem que ser lançada num bloco em específico, porque ela é muito forte. Ela habilita muita gente, muita gente. Esse tipo de carta, quando ela é rotacionada para fora do Pokémon TCG físico, deixa decks órfãos. Tem decks que simplesmente não conseguem mais manter o mesmo ritmo e aparecer no meta se ele fosse muito dependente de utilizar esse tipo de energia aqui, né? E aí, é aquilo. Como é que você vai rodar isso aqui dentro do Pokémon TCG Pocket, já que você não tem energias? Cara, vai simplesmente rodar com uma energia especial dentro do seu deck. Talvez ele pudesse até tomar o lugar de ferramenta e você contar ela como uma ferramenta, ou até lançar uma ferramenta que tenha um efeito como esse aqui. Então, e obviamente você só pode rodar 2 no seu deck, então tem uma limitação já imposta a esse tipo de carta aqui, né? Então, assim, acho que em algum momento vem e quando chegar vai mexer demais no meta, tá bom? A próxima carta então é o Rescue Board, né? O skate de salvamento. E essa carta aqui é uma atualização da Floatstone. Eu conheci ela recentemente, porque como eu disse, eu sou das antigas do Pokémon TCG físico e eu tô voltando a jogar o Pokémon TCG físico agora, então eu tô vendo atualizações, né? E essa aqui, cara, é basicamente uma atualização da Floatstone, que era um item muito forte. Eu já falei dela aqui pra vocês no canal, mas basicamente, quando ela era ligada a um Pokémon, o Pokémon não tinha mais custo de recuo. Essa aqui atua diferente. Esse Skill Board, ele é ligado a um Pokémon e aí ele tem um de custo de recuo a menos. Se o Pokémon tiver 30 ou menos de vida, aí o recuo dele fica gratuito. Então, quando o seu Pokémon tá morrendo, ele pode recuar de graça, o que é bem relevante, porque o seu inimigo tanto vai jogar em torno de não deixar o seu inimigo poder recuar, ou ele vai deixar recuar para depois ele buscar com o Cyrus, né? Então, cara, já tendo o Cyrus no jogo, tem Giovanni, dá pra usar, mas ainda assim existirão situações onde o seu inimigo não conseguiria um nocaute, e aí o Rescue Board seria muito efetivo. Então, outra carta que eu acho que deveria chegar em algum momento, que deve ser bem legal. Pelo que eu vejo, você roda 1, 2 só também no Pokémon TCG físico, não é? Meu Deus, eu quero que todo mundo tenha. É só alguns Pokémon específicos, então às vezes daria pra rodar uma copiazinha de Rescue Board num deck ali, que você tem um Pokémon muito pesado e tal. Seria bem interessante. A próxima carta é a Luxurioscape. Essa também é uma carta do meta atual, ela é bem recente aí. E eu gosto muito da ideia dessa carta aqui. Então vamos ler, ela tá em inglês, mas a gente traduz aqui, ó. Se o Pokémon a qual essa ferramenta está ligada não tem uma Rule Box, basicamente caixa de regra, é o que transforma o seu Pokémon no Pokémon TCG físico, no que a gente chama de Pokémon de 2 Premium. E ao ser abatido,
o seu oponente pega 2 pontos. Então, basicamente, no Pocket, a gente só tem os X. O texto seria: se o seu Pokémon não é um Pokémon X, ele ganha 100 pontos de vida. E quando ele for abatido, ele vai ser... o seu inimigo vai comprar um prêmio a mais. Então, basicamente, isso aqui dá 100 de vida para um Pokémon seu, mas a partir desse momento, ele é como se fosse um X, pelo menos nesse quesito de entregar 2 pontos, tá? Cara, 100 de vida é muito pro Pocket, então talvez 40, talvez 50 pontos de vida, né? E aí, pelo que eu entendo, essa carta aqui não pode ser ligada num Pokémon que não seja um X, tá bom? É num Pokémon que seja X. Só pode ser ligado nos que não são. Então, uma carta muito interessante. Eu gostaria de ver a capa luxuosa chegando no Pokémon TCG Pocket, mas eu acho que como acabou de chegar a capa normal, deve levar um tempo pra chegar essa variação mais potente aqui, né? Mas eu adoraria que fosse uma carta aí que dá 40 de vida, 40, 50, talvez 50 seja muito, mas 40 de vida, só que aí você passa a entregar 2 pontos. E aí, existem Pokémon que usariam muito bem isso aqui, tipo Tiranitar, Snorlax, sabe? Druddigon, talvez. Então, existem alguns Pokémon que ficariam muito bons com isso aqui, né? Poderia até ter o texto de que se for um X, aí só dá 20 de vida, vira uma capa normal, né? Bom, a nossa última carta aqui de hoje é o Greninja Radiante. E a ideia é a carta Radiante. Não é a ideia de ser o Greninja em si. Mas as cartas Radiantes, elas têm um fenômeno específico. O seu Pokémon, a partir desse momento, ele é sempre básico, então o Greninja Radiante é um básico, ele não precisa evoluir do Froakie, Frogard, Greninja, ele vai direto para o Greninja Radiante sendo colocado na sua mesa. É a mesma coisa pro Charizard, Blastoise e por aí vai. Mas existem também alguns que eu vi, tipo, que não são exatamente Pokémons de estágio 2, como Charjabug, né, que é uma evolução de meio, é um estágio 1, então a regra pode mudar um pouquinho. Mas a ideia é que seja um Pokémon básico e pode ser colocado na mesa imediatamente, porém tem uma regra. Você só pode ter uma cópia de Pokémon Radiante no seu deck. E ele tem que ser o único. Se eu quero ter o Charizard Radiante, é só uma cópia dele e só um Charizard e só o Charizard, não pode mais nada. A mesma coisa que se eu quero o Greninja, vai ser só o Greninja Radiante e só uma cópia do Greninja, né? Então, pro Pocket, essa diminuição, ela é menor, né? Então, essa restrição, melhor dizendo, é menor, já que você só pode rodar 1 ou 2. Então, você vai continuar podendo rodar o que talvez fosse a sua intenção mesmo, que é uma cópia sempre, né? Então, não é tão punitivo nesse aspecto. Então acho que seria bacana já, certo? E tem geralmente uma habilidade bem poderosa embutida nesses Pokémon Radiante. Então aqui o kit desse Greninja nem é o motivo aqui, a ideia, né? Mas é só o formato da carta. Então poderiam existir diversos Pokémon Radiante que tivessem efeitos que fizessem muito sentido para dentro do Pokémon TCG Pocket, tá? Então, assim, Pokémon Radiante e também a arte deles é sempre do Pokémon na versão Shine deles, né? Então, o Greninja preto, o Charizard preto, Blastoise verde e roxo, por aí vai. E o que eu acho, família? Eu acho que esse tipo de carta seria muito bom, mas também não vejo chegando no ano 1, né? Pra quem joga o Pokémon TCG físico e for experimentar o Pocket tá recebendo as coisas de forma bem conservadora, bem aos pouquinhos e sem trazer muitas exceções muito poderosas ou que mudem muito a estrutura do jogo de cara. O jogo tá recebendo a passos bem contidos as inovações dentro dele, meio que o jogo ainda nem estabeleceu todas as regras conhecidas de Pokémon. Ainda faltam cartas aí como as de estádio, talvez aí as cartas de Ace Spec, né, que são itens especiais e por aí vai, para depois a gente receber Radiante e outras coisas mais alucinantes assim, né? Então, eu acho que o Pokémon tá caminhando muito bem, né? Eu entendo e eu concordo com o vídeo do Renan. Eu acho que o Renan tá certo. A Dena, no momento, não quer que os Pokémons de estágio 2 sejam tão poderosos. E tá tudo bem, é só uma estratégia deles mesmo de fazer o meta mudar, né? Tipo, tinha um meta ou de decks muito rápidos, tipo Starmie, Pikachu, ou decks muito gananciosos, tipo Charizard ali com 4 energias. Agora a gente tá num meta muito mid-range, né? Então quem roda ali 3 energias é meio tanquinho e funciona bem ali no meio do jogo, tá muito potente. Darkrai, Magnezone, Arceus, Dialga. Daqui a pouco talvez surjam mais versões mais consistentes de Charizards ou Mewtwo's
que dão 160, 180 e abatem esses Arceus, esses caras, mesmo que eles tenham capa e tenham 150, 170 de vida, né? Então o jogo pode ser mudado também com cartas que batam pesado e com consistência de novo. E aí depois a gente vai ficar num meta mais desse tipo, depois vem mais Starms e Pikachus que vão bater muito rápido, né? E o meta vai ficar sendo modificado assim de tempos em tempos, sem falar que deve vir rotação quando o jogo tiver uns 2 anos e o jogo por enquanto tem 5, 6 meses, né? Então as coisas vão sendo adicionadas, mas eu concordo com a posição do Renan e imagino que ele também saiba isso tudo. Ele é veiaco aí de TCG, mas eu gostei do ponto dele e aí ajudou a gente a trazer esse vídeo. Show de bola? Então se você é meu fã e fã do Renan também, manda esse vídeo aqui pra ele assistir, pode assistir em live, reagir, ficar à vontade. Mas é isso, belezinha? Então essas são cartas que eu acho que podem mudar tudo quando elas chegarem no Pokémon TCG Pocket. Eu vou deixar aqui embaixo pra você um outro vídeo onde eu te ensino então as coisas mais básicas e como você vai montar um deck dentro do Pokémon TCG Pocket do zero. Show? Então tá aqui embaixo. Te vejo lá, treinadores. Falou!